Então lá, eu sou o David do You Can't Win Charlie Brown e estou aqui na sala de projeção. When you'll know, get your car, let her find you in another year or so. And if she crawls out of her heart, says it couldn't be so, say love died and my love is almost out of hold. And if you borrow all my calls, all my time. Então, olá, bem-vindos a mais um Fator Influência. Hoje recebemos os You Can't Win Charlie Brown, temos aqui o David Santos. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. E obrigada por teres vindo. Vocês lançaram em janeiro o vosso segundo disco, o Diffraction Refraction. Quais é que são as principais diferenças entre este último disco e o primeiro, Chromatic? Assim, eu acho que a principal diferença, se é que há uma principal diferença, é que acho que nós todos, enquanto músicos e enquanto conjunto de 6 pessoas, estamos mais maduros do que no primeiro disco. Portanto, acho que cada um sabia melhor o que é que, ou que capacidades é que tinha para cada música, e isso facilitou bastante o final de cada música, não é? Depois, se calhar, em termos instrumentais, mesmo falando da estética de cada um dos discos, este disco teve um cuidado muito maior, quer na gravação, tivemos muito mais tempo no estúdio a gravar, quer no processo de mistura, quer no processo de masterização, ou seja, foi uma coisa toda muito mais cuidada. Portanto, eu acho que, resumindo, acho que é um disco mais complexo que o anterior e mais bem feito. Não que as músicas sejam totalmente diferentes porque somos as mesmas pessoas, mas acho que tínhamos mais capacidades para fazer um disco melhor, acho. Okay. E já passaram cerca de 3 meses desde que lançaram o disco, já puderam tocar ao vivo várias vezes. Como é que tem sido a reação ao disco? É assim, eu acho que tem sido muito boa. Acho que, acima de tudo, o que acho que tem acontecido é que tenho sentido que as pessoas que seguiam You Can't Win Charlie Brown com o primeiro disco têm continuado a ir aos concertos também, mas os concertos têm estado se calhar mais cheios do que antigamente, portanto quer dizer que mais pessoas estão a conhecer agora graças a este disco. Portanto, acho que quando fazes um disco e as pessoas gostam, acho que é a melhor coisa que pode acontecer. Portanto, está a correr tudo bem. Certo. A expressão que dá nome ao disco, Diffraction, Refraction, tem a ver com ondas de luz e som. Porquê este título? Assim, a questão do título e da própria capa do disco é assim um bocado complicada de explicar. A ideia veio na altura, e através de uma conversa entre os 6 membros da banda e também o João Paulo Feliciano, que é a pessoa responsável pela editora, quando estávamos a pensar que capa é que queríamos para o disco, acho que foi um bocado unânime que queríamos uma capa que fosse ligeiramente mais simples ou com menos cores do que a capa do Chromatic, que era tudo cheio de cores, não é? Então há um artista plástico que trabalha com o João Paulo. Na altura pensámos, olha, seria engraçado se calhar tentar arranjar, até porque já tínhamos visto algumas fotografias de exposições dele, se calhar podia ser engraçado arranjar algum dos objetos dele e fotografar esse objeto e isso ser a capa do disco. Na altura em que estava a fazer essa busca, chegou-se à conclusão, para se calhar engraçado era ter 2 capas diferentes. Então arranjou-se 2 capas diferentes para o disco. 2 capas que eram fotografias de quase de 2 projetores, ou seja, que é uma coisa que tem muita relação com luz, não é? Sim. Então nessa altura tínhamos que arranjar um título que tivesse a ver, se calhar com um duplo sentido que as músicas podem ter sempre, não é? Mas também com esta dupla leitura que o disco teria ou que a capa do disco teria. Então daí chegarmos à questão do Refraction. Ok. No Chromatic tem uma música que se chama Until December, certo? E neste há um After December. After December, sim. O que é que acontece nesse dezembro? O que é que foi É assim, a parte desta, tipo, ou seja, como as letras das músicas são escritas maioritariamente pelo Afonso, e isto tem a ver com uma história que se terá passado com o Afonso, Ok. mas há claramente uma ligação entre as duas, ou seja, é o que fazer antes do dezembro onde aconteceu alguma coisa e quais os resultados do que teria feito, percebes? Agora a parte mais concreta da música ou do que é que claramente acontece em dezembro tinha que ser mais com ele, sim. Ok. Vocês tocaram agora no Terreiro do Paço nas comemorações do 25 25 de Abril. Tiveram alguns convidados. Como é que surgiu essa oportunidade e foram vocês que escolheram os convidados? Como é que isso processou? Não, havia uma pessoa, ou seja, aquilo era uma organização partilhada entre o Music Box e a Câmara Municipal de Lisboa. E então o Music Box, enquanto, não é instituição, mas enquanto grupo de pessoas responsáveis pela organização, escolheram eles próprios porque a ideia era um bocadinho juntar a nova geração de artistas com alguns dos artistas que estariam em voga ou que estariam mais influentes na altura do 25 de Abril. Então essa parte de escolha de quais os novos artistas e de quais os antigos e de que forma os coordenar foi feita pela questão do Music Box. Claro que depois nos perguntaram se nós nos importávamos ou não, mas dissemos que sim, portanto. E sim. vocês tocaram também uma música do Zeca Afonso. Sim, e o de uma do Sérgio Godinho também. Porque Isso vinha numa ideia do conceito que era estas músicas novas poderem também revisitar, não só ter os convidados antigos, mas eles próprios fazer versões de músicas dessa altura. Portanto, daí a ideia de... Aquilo havia mais ou menos um planeamento de que tínhamos 5, 6 músicas para tocar, em que
podíamos tocar uma, duas nossas, uma, duas versões e depois algumas com convidados. Então acabámos por juntar isso tudo. E quando escolhemos, e essas escolhas então já foram da nossa parte, tanto a do Zeca Afonso como a do Sérgio Godinho. Vocês fizeram no Music Box também 3 noites seguidas de concertos. Como é que foi essa experiência? Sei que houve alguns problemas com No dia 2 faltou a luz. Sim. Como é que foi tocar 3 dias seguidos e os discos inteiros e isso? Isto, mais uma vez, foi também um convite por parte do Music Box, a ideia de fazermos um género de uma temporada e o Can't Win de Charlie Brown. E nós na altura pensámos, se calhar vai ser chato se fizermos 3 concertos todos iguais uns aos outros, não é? Então de que forma é que podemos separar a coisa? Então, como tínhamos 2 discos, pensámos, então se calhar faz sentido num dia tocamos um disco, no outro dia tocamos outro, e o terceiro dia seria quase como que um concerto normal, uma mistura dos 2 discos, não é? Depois, propriamente dito, o que aconteceu, acho que foi... Nós estávamos um bocado com receio, lá está, como eram 3 datas numa sala que não é muito pequena, em 3 dias consecutivos, que algum deles pudesse ser pior em termos de público. Mas embora o primeiro tivesse um bocadinho menos de pessoas, estavam já bastantes pessoas e depois o número de pessoas foi aumentando à medida que foram correndo os 3 dias, não é? E no segundo dia houve lá está essa questão de... Acho que foi a 6ª música, faltou a luz, então tocámos 2 músicas em acústica e depois aquilo não pôde mesmo recomeçar outra vez porque a luz só veio às 4 da manhã. Mas o que tornou também acho que quem lá esteve viu uma coisa que se calhar não se vê normalmente, que é... Certo, foi mais especial. Sim. Portanto, acho que no total também correu tudo bem. A Mercedes escolheu uma canção vossa como banda sonora de um vídeo sobre o McNamara. Qual é que foi a vossa reação a essa escolha? Isso eu acho que é sempre bom quando as outras pessoas, ou neste caso, se calhar os criativos de uma agência de comunicação ligada à Mercedes, não é? Quando sentem que a música que tu fazes faz sentido para uma campanha em que a ideia é conseguir cativar quem sabe ver o vídeo, não é? Portanto, a reação foi boa e depois como independentemente do vídeo que fosse a ideia de ser o filmar as grandes ondas da Nazaré e a forma como aquilo teria a ser ou não conduzido por ele, não é? Acho que à partida dava-nos sempre uma ideia de que a música iria funcionar bem e que também para nós, se calhar, íamos chegar a um público diferente, que não, mesmo estrangeiro, que pudesse não conhecer a nossa música. Portanto, foi fixe. Mas já sentiram o impacto disso de alguma forma? Isso, eu acho que nunca há um impacto direto, ou seja, não é de um dia para o outro que tudo muda, não é? Eu acho que há aos bocadinhos as pequenas coisas que vão acontecendo, umas maiores, outras mais pequenas, não é? Acho que todas juntas é que tornam aquilo que estava a dizer há bocadinho. Quando tens um concerto e vês que estão mais pessoas no concerto, quando vais ao Facebook e vês que mais pessoas comentam o que tu escreves ou o que tu vais fazendo, percebes? Quando vês que as vendas, se calhar, internacionais em termos de internet também funcionam mais do que funcionavam antes. Portanto, tudo é um bocadinho um pozinho para depois a cena funcionar melhor no geral. Vocês já foram algumas vezes tocar ao estrangeiro. Tem algum plano em voltar a fazer isso? Fazer mesmo uma turnê europeia, por exemplo, ou algo assim? Assim, eu acho que o plano a pessoa tem sempre, que a pessoa quer tocar é para o máximo de pessoas possível, não é? Eu acho que nunca é muito fácil tu conseguires ter uma coisa, então se for uma turnê europeia por todos os países muito organizada, ou seja, por muito que tu queiras fazer, acho que não é fácil conseguir fazer, percebes? E acho que é mais fácil isto que nós temos vindo a fazer, que é, à medida que vai havendo um convite para um sítio e para o outro, vamos tentando rentabilizar ponto a ponto cada um desses convites, não é? Acho que ainda não temos uma dimensão internacional suficientemente importante para conseguir que de repente haja um interessado em cada país para que organizadamente a gente consiga percorrê-los todos de uma só vez, percebes? Portanto, há sempre planos de conseguir tocar mais lá fora, mas é sempre esperar um bocadinho as coisas que vão surgindo e aproveitar da melhor maneira o que vai aparecendo. Os músicos de You Can't Win Charlie Brown têm vários projetos paralelos para além da banda. Esses projetos achas que influenciam a música que vocês fazem ou ficam completamente de parte? Eu acho que esses projetos influenciam sempre as pessoas que lá estão, não é? E como essas pessoas depois estão no You Can't Win Charlie Brown, automaticamente, se as pessoas estão influenciadas por uma outra coisa, vão influenciar depois o grupo dessas pessoas. Portanto, não te consigo dizer diretamente o que é que influencia o quê, não é? Mas acho que, enquanto músicos, todos nós, quanto mais coisas fazemos, se calhar mais conhecedores ficamos daquilo que somos capazes de fazer e se calhar melhores músicos nos tornamos. Portanto, depois quando nos juntamos os 6, automaticamente isso é influência, mas não é assim não é de repente eu comecei a tocar, sei lá, uma flauta qualquer num projeto e de repente essa flauta vai entrar no You Can't Win Charlie Brown, percebes? Não é uma ligação direta, mas acho que há sempre uma evolução. E achas que se consegue ouvir um bocadinho de cada projeto de cada membro em You Can't Win Charlie Brown? Ou... Eu acho que sim. Acho que se calhar nós próprios conseguimos sempre distinguir onde é que está cada um de nós, não é? Se calhar, em algumas músicas, para quem está de fora, algumas músicas isso poderá perceber-se melhor e noutras, se calhar não tanto. Mas acho que acima de tudo também é bom
sentir que estas pessoas, embora cada uma delas com uma personalidade musical, não é? Que todas elas fazem uma coisa que depois soa sempre a You Can't Win Charlie Brown. Vocês são 6, como já disseste, com vários projetos. Como é que vocês conciliam agendas para concertos, para ensaios, tudo isso? É assim um bocado complicado, mas é aí tentando fazer da melhor maneira possível. Mais fácil, mais complicado, com o crescente sucesso da banda? Esse eu acho que depende sempre um bocadinho do sucesso daquilo que os projetos paralelos de cada um estejam a ter na altura, percebes? E nós tentamos mais ou menos organizar, ou seja, se temos vários projetos que vão lançar um disco, não vamos lançar os discos todos no mesmo dia, não vamos lançar os discos todos no mesmo mês, percebes? Tentamos mais ou menos coordenar as coisas para que aquele, se calhar, 2, 3 meses a seguir a cada disco, que se a coisa correr bem, são os meses mais complicados em termos de agenda, tentamos não sobrepor as coisas. Mas claro que depois, em termos de concerto, há sempre sobreposições e vamos tentando sempre, da melhor forma possível, chegar a todo lado, mas claro que há coisas que às vezes temos que abdicar de um lado para fazer todos juntos, ou abdicar todos juntos para que aquilo que o outro sozinho vai fazer se mantenha. É complicado, mas vamos fazer. Nós vamos oferecer o vosso disco no passatempo aqui no Sala de Projeção. Hipoteticamente, se esse disco for parar às mãos de alguém que nunca ouviu You Can't Win Charlie Brown na vida, como é que descreverias o disco e a banda? Eu acho que se a pessoa receber o disco, a melhor maneira de descrever é ela ouvir e tirar as conclusões. Mas para convencê-la a participar no passatempo, por exemplo. Passatempo. Eu acho que é sempre complicado explicar o género de música que tu fazes ou que um grupo de pessoas fazem, percebes? Acho que gosto sempre mais de dizer, olha, é tu imaginares que 6 amigos fazem música e o que é que isso é, percebes? Agora, claro que se escolheres um estilo, é numa onda mais alternativa, mais, sei lá, rock também, mas é sempre complicado tipo as características ou as definições para cada música. Eu acho que o melhor é mesmo sempre ouvir e cada pessoa tirar a sua própria conclusão. Mas baixo que não seja, se é oferecer um CD, acho que faz sempre sentido participar, não é? Obrigada. Obrigado.